Júlio 5, 1 Crônicas 1, verso 1 a 2, verso 17. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cão foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuti foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Detã. Cuxi foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado de Luditas, Anemitas, Leabitas, Nufriitas, Patruzitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zamareus e amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ur, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ufir, Avilá e Jababe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nembaiote, o mais velho, Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão: Zinã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Tetã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Jefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori, Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebel, Sefô e Onã. Os descendentes de Gibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã.
Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jababe, filho de Zerá, de Bonsra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na terra de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo aos Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Então, Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Tina, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Os filhos de Israel foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Judá teve 3 filhos com Batsuá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zerá foram Zenri, Etã, Emã, Calcol e Darda, 5 ao todo. O filho de Carmi se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Zeramael, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo, Abinadab, o terceiro, Simeia, o quarto, Natanael, o quinto, Radai, o sexto, Ozem e o sétimo, Davi. As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Atos 23, versos 11 a 35. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente sob pena de castigo divino que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou:
O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. — Que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu. Alguns judeus pediram que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu. Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou. Preparem 200 soldados para partir a Cesareia, hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador. De Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátrite. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cecília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Salmos 3, versos 1 a 8. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Provérbios 18, versos 14 e 15. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento.